Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, mais uma vez dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas. Eu estou aqui dando continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior e, como é praxe desse que vos fala, todas as aulas que nós temos eu faço questão de refrescar sua memória do que nós estamos tratando e, consequentemente, a correlação entre esses conteúdos. Você deve se lembrar que nós estamos falando, de modo geral, sobre o processo e a independência das nações latino-americanas. É claro que você já entendeu que quando eu me refiro às nações latino-americanas, eu estou me referindo a todos os países que têm origem em línguas latinas. Então, a nossa última nação que nós falamos na aula anterior foi a independência do México. E hoje nós iremos dar continuidade, muito embora exista uma similaridade entre as respectivas nações, mas nós temos que entender que, embora tenha determinadas similaridades, cada processo é diferente um do outro, porque existe um conjunto de interesses que estão atrelados a cada processo. Portanto, daí a necessidade de se implementar. O fato é que quando nós falamos na aula anterior sobre o México, você se recorda muito bem que o México é uma nação que, quando se estabelece como independente, anexou algumas regiões que hoje são consideradas nações independentes. Entre elas, a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Então, é claro que, com o passar do tempo, essas províncias que hoje são nações vão se libertar do México, porque tem suas peculiaridades, e nascerá alguns países. Hoje nós iremos falar sobre Cuba e Porto Rico. Claro, consequentemente, falaremos sobre o Uruguai, falaremos sobre alguns temas paralelos relacionados a essas nações. Os Estados Unidos, você me acompanha. Aí você diz, professor, que página o senhor está? Eu estou na página 455, aí você me acompanha. Os Estados Unidos temia que, ao desmoronar o Império Espanhol nos territórios de Cuba e Porto Rico, a elite crioula não fosse capaz de controlar as revoltas e agitações dos escravizados e das classes populares desses territórios. Assim, em 1898, os Estados Unidos declararam guerra contra a Espanha em prol da independência de Cuba, que lutava desde 1868 pelo seu reconhecimento. O fato de os Estados Unidos estar com medo da elite crioula não conter as agitações dentro desses territórios, não significa que os Estados Unidos era bonzinho. Na verdade, os Estados Unidos tinha interesse naquelas áreas. Às vezes, que interesse? Certamente econômico. Os Estados Unidos, nós sabemos que não dá ponto sem nó. Os Estados Unidos não ajuda ninguém porque é bonzinho. Na verdade, ele tem um interesse. E para isso, ele declarou guerra à Espanha para que pudesse gerenciar os territórios de Cuba e Porto Rico. É óbvio que os Estados Unidos iriam derrotar os espanhóis, como derrotaram. E os espanhóis assinaram a Declaração de Independência de Cuba em 1898. Os Estados Unidos ficaram com o território de Porto Rico e Filipinas, território espanhol localizado no Pacífico. Em 1902, o Senado estadunidense aprovou a chamada Emenda Platt, que conferia aos Estados Unidos até 1933 o direito de intervir em Cuba. Ou seja,
Os Estados Unidos, na verdade, queria que Cuba fosse o seu quintal. E como era até Fidel Castro chegar ao poder. Então, Porto Rico, as Filipinas, Cuba, era o quintal dos Estados Unidos. Eles poderiam fazer o que quiser. Aí você diz, então eles não ajudaram porque são bonzinhos. Não, de maneira nenhuma. Os Estados Unidos não ajuda ninguém sem um interesse. Então, a partir daí, Porto Rico ainda pertence aos Estados Unidos, mas não mais na condição de colônia, pois em 1952 foi elevada à condição de Estado livre e associado, ainda atrelado aos Estados Unidos. Então, nessa primeira parte eu falei sobre a condição de Cuba com relação à sua independência e Porto Rico. Na segunda parte aí, no livro de vocês, eu falo sobre o Uruguai. O Uruguai tem sua história entrelaçada com o Brasil. Porque o Uruguai já fez parte do Brasil. E o Uruguai tem sua história entrelaçada com o Brasil e é por isso que nós iremos falar sobre o Uruguai. No sul da América do Sul, uma região de interesse para o comércio marítimo, na banda oriental do Vice-Reino da Prata, o Uruguai foi invadido pelos lusos brasileiros em 1816, liderado pelo general José Gervásio Artigas. A população local se uniu à Junta Revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu. Em 1817, expulsando os invasores. Tempos depois, Artigas baniu os espanhóis e proclamou a independência do Uruguai em 1825. É claro que ninguém está falando e ninguém está pensando que existem santos que vão fazer ações boas para determinada pessoa sem esperar nada em troca. Na verdade, as pessoas têm interesses e defendem com unhas e dentes esses interesses. É no caso o senhor José Gervásio Artigas. Então, você observa a fotografia e você está vendo, de certa forma, uma cena que teria sido retratada por Juan Manuel, que representa os 33 orientais, que era um grupo formado por membros da antiga província oriental. Lutaram contra os brasileiros a fim de reconquistar o território da Cisplatina. Dentro dessa perspectiva, e eu já passo para a página seguinte, e você me acompanha, por favor. Artigas promoveu uma política progressista em seu governo, distribuindo terra aos indígenas, negros, livres e crioulos pobres. No entanto, isso incomodou a Argentina e o Brasil. Como assim? Tem alguém dando terra a crioulo, a negro, a indígena? Oxe, esse negócio está errado. Então, Brasil e Argentina passaram a combater violentamente o governo uruguai e os artiguistas, como ficaram conhecidos, aqueles que apoiaram Artigas, exilaram-se no Paraguai. E o território da Banda Oriental foi anexado ao Brasil em 1821 com o nome de Província Cisplatina. O Uruguai passa a ser território do Brasil porque Artigas foi destituído, que desagradou os brasileiros e os argentinos. Observem o mapa aí, meus alunos. E vocês vão ter uma noção do ano de independência das principais nações latino-americanas e, claro, da América espanhola, da América portuguesa também, no caso Brasil, e vamos ver de qual região cada uma pertencia.
qual metrópole cada uma tinha e como se organizavam. Então você observa aí no livro de vocês, está aí a legenda. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, do Peru. Eu vou lhe dar um exemplo do Peru. Fazia parte outrora do vice-reinado do Peru, colônia espanhola. A gente diz Brasil, professor. Observa aí o Brasil, de amarelo, um amarelo aí tosco, fosco, e pertencia a Portugal. Isso daí só é para que você tenha uma ideia do desenho do mapa e as regiões em que estavam estabelecidos. Então, só continuando. Desde o início do século XIX, até a década de 1820, a maioria das colônias espanholas na América havia conseguido a liberdade do domínio colonial europeu. Nos planos político, econômico e real, ou seja, na prática, não significou transformações para a população. Sobre essa questão, eu quero dizer que, embora as nações tenham se declarado auto-independente, sob hipótese alguma, isso veio a modificar a condição social daqueles que viviam nas Américas. É claro que quando eu falo sobre essa questão, eu me refiro à população pobre daquela região. Quem se beneficiou foram os integrantes da elite crioula, que pretendiam tirar os chapetones do poder e manter praticamente inalteradas as relações de trabalho para os indígenas escravizados, assuntos que nós iremos abordar na aula, na página seguinte. Você diz, por quê, professor? Porque, no fundo, essas independências eram uma farsa. Queria-se tirar os chapetones do poder. Você diz, quem são os chapetones, professor? São os espanhóis. Queriam tirar os espanhóis do poder e se estabelecer lá. E o restante do povo, você já sabe o final. O restante do povo vai se para lá. Apesar de elaborar a Constituição para as novas repúblicas, criada em emancipações de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa que nós estudamos em aulas anteriores, não houve a emancipação das pessoas de verdade. Dentro dessa perspectiva, abordaremos a questão indígena. Os diversos processos de independência ocorridos na América Espanhola não significaram necessariamente a conquista de liberdade e dos direitos políticos e sociais para as comunidades indígenas que habitavam a região. Você diz, ora, por quê, professor? Você já viu elite querer ceder direitos? Você não pode imaginar isso. A elite não gosta de ceder direitos. E não era no caso das libertações que haveria cessão de direito por parte da elite crioula. Portanto, não era interessante devolver as terras coletivas às comunidades indígenas, pois estas tinham sido desapropriadas. Em troca, os indígenas receberam pequenos lotes de terra com o objetivo de produzir para os mercados americanos. Em algumas regiões da América, os nativos foram expulsos de suas terras sem receber nada em troca. Os governos dos estados independentes realizaram reformas liberais, e já que o objetivo principal da emancipação era garantir a implementação em modo estatal liberal. Ou seja, estavam um pouco se preocupando com o social. Mas existia algumas questões que merecem ser destacadas. No caso da província de Buenos Aires, ocorreu um acordo entre um determinado cacique e o governo local. Então, meus queridos alunos, aí no livro de vocês consta o fragmento de um acordo assinado por um determinado cacique com o estado de Buenos Aires.
Com relação aos africanos e afrodescendentes, a América Latina, após seu processo de emancipação, também não foi tão diferente dos indígenas. Na verdade, os latino-americanos não eram nada amistosos com os africanos e afrodescendentes. Mas quando nós vamos para o sul da América, desculpa falar sobre escravos, na verdade é em menor grau, mas equiparado a regiões centrais e o próprio norte da América do Sul. Na América Espanhola, o africano em condição de escravizado não era a maioria, como na América Portuguesa. Ou seja, os escravos eram em menor número na América Espanhola do que na América Portuguesa. Essa mão de obra foi utilizada apenas nas regiões em que a condição de trabalho indígena não supria a necessidade da produção colonial. Por isso, a maior parte da população escravizada africana se concentrava na América Central e na região do Caribe e no norte da América do Sul. No entanto, a presença dessa população foi marcante em toda a América Latina. Assim, muitos grupos de afrodescendentes escravizados lutaram pela sua liberdade, fugindo, cometendo infanticídio, que é a matança de crianças. E eles mesmos matavam suas crianças para que estes não fossem escravizados. Claro, construindo comunidades como as chamadas cumbis, na Venezuela, e pelengues em Cuba e na Colômbia. E no Brasil é conhecida como quilombo. Esses locais ficavam escondidos nas matas e serviam de esconderijo para os escravizados fugidos. Seja na América Espanhola, seja na América Portuguesa, o processo de independência não significou o fim da escravidão. Mesmo quando conseguiram a libertação, dificilmente vinha acompanhada de uma política de integração afrodescendente à sociedade. Portanto, foi o que nós falamos. E é o que nós falamos constantemente. Na verdade, os processos de independência nada teve a ver com a independência efetiva das populações menos favorecidas, no caso, os indígenas e os africanos. E por mais que nós tentemos enquadrar a independência, seja ela do Caribe, da Guatemala, do México, não houve realmente independência efetiva. Haverá independência o dia em que a igualdade social prevalecer sobre a igualdade de classes. Então, meus queridos alunos, com relação a essa questão, nós temos que entender isso. Então, você observa aí no livro de vocês, Abolição da Escravidão na América Espanhola, tem uma régua aí, e você vai ver quando foi que se deu o processo de independência na América Espanhola e no Caribe. E você verá que é tão antiga quanto a do Brasil, mas nós não podemos dizer que a abolição da escravidão foi realmente extinta. Ok? Então, meus alunos, eu com isso encerro a nossa discussão de hoje. Também encerro a unidade 1 do livro de vocês e peço que vocês resolvam a tarefa que está no final do capítulo, e poste no meu privado. Até a próxima aula, deixe seu like e tchau, tchau.